Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Oi, gente, eu sou Yasmine Evaristo. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas dindinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e aos nossos dindinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E você já sabe, né, que pra gente fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários custos de produção, então nós só temos a agradecer a todo mundo que ajudou esse projeto em 2023 e em todos os anos anteriores, desde 2016. E pra todo mundo que tá nos ouvindo, fiquem até o final, porque nós temos um recadinho importante. E pelo 7º ano seguido, nós estamos aqui pra fazer essa nossa grande celebração do que foi o ano pro cinema, pra televisão e, por que não, pra gente, né? Esse é o Troféu Alice 2023, nosso prêmio que a gente faz pra lembrar também os trabalhos preferidos de mulheres no audiovisual, mas... como sempre, a gente vai começar primeiro, né, com a nossa própria retrospectiva. Esse ano ninguém mudou de cidade e ninguém começou um emprego novo, o que já é algo em relação aos anos anteriores, que sempre tinha várias mudanças. Mas, depois de tanto falar, né, no Troféu Alice 21 e 22, que eu tava quase acabando o doutorado, acabei. Eu acho que essa foi a maior mudança desse ano pra mim, porque eu fiquei muito tempo, né, foi tipo 1 ano e meio, 2 anos em função de escrita mesmo, meio que me afastando de tudo e de todos, recusando convites, enfim. A defesa foi... final de agosto eu entreguei a versão corrigida em outubro, então ainda faz pouco tempo, assim, né? Ainda tá assentando. O título ficou Feminilidades Maquínicas, Gênero, Sexualidade e Corpo de Mulheres Artificiais no Cinema Fantástico. Eu queria que já tivesse disponível na biblioteca da USP, não tá. Parece que leva alguns meses. Eu perguntei pra uma colega minha que defendeu antes, ela disse que o dela levou, tipo, uns 4 meses pra entrar no ar, então é isso. Tô ansiosa pra deixar ele disponível, mas por enquanto não tá disponível. E oficialmente, então, agora eu sou desempregada, aquela, né? Boas perspectivas pra 2024. Uma doutora desempregada, né? E, enfim, eu acho que esse é um processo meio difícil, né? Eu converso muito com a Estê tá chegando no final do doutorado também, e é um período de muitas ansiedades, né? Porque a gente sabe que vai terminar uma etapa que a gente quer se livrar, porque leva anos, muito trabalho, muita dedicação, assim, tipo, é absurdo, mas quando chega no final, tu fica, assim, sem chão, né? Porque, de repente, tu perde tanto o teu trabalho mais cotidiano quanto a tua fonte de renda ao mesmo tempo, assim. É um processo muito louco. Eu já vi pessoas falando, assim, de depressão, de perder o chão mesmo nesse momento, e eu entendo completamente, porque a cabeça parece que ela não processa. Mas, enfim, tamo aí, ainda fazendo várias atividades pendentes relacionadas ao próprio doutorado e tentando ver o que vem depois, né? E quando a gente gravou o programa do ano passado, Yasmine, tava eu e tu, e aí a gente falou, só falta eu terminar a tese e tu terminar o TCC, né? E aí veio 2023 e agora foi, né? É, assim, foi, mas não foi tão, foi. Ô, gente, eu fico rindo de desespero. A universitária não tem um dia de paz. Então, eu defendi o projeto de conclusão de curso, eu tô proibida de chamar de TCC pelo meu orientador, que por acaso é o mesmo orientador da Estê no doutorado, né? É muito massa isso. Então, assim, eu defendi porque a gente acabou não fazendo uma monografia, né? Foi um relatório, porque eu fiz um livro de artista-objeto, de forma coletiva, enfim, sim. Foi um relatório realmente do processo de criação, de toda a abordagem teórica que a gente colocou no desenvolvimento disso. E aí ele se chama Samba, Movimentos Plásticos Poéticos na Elaboração de um Livro. Foi bem massa, assim, é um livro que você tem páginas tradicionais, né, em papel, mas tem uma parte muito massa impressa em 3D. A Isa teve na exposição que a gente participou agora em São Paulo, legal, na Casa das Rosas, e aí ela pode falar, né, muito massa, né, Isa? Você tem umas coisas bem, assim, impresso de poesia em atabaques, que são mini atabaques e são chocalhos. Tem uma parte de audiovisual, é muito massa, né? É muito fofo. E assim, foi muito sucesso. Eu apresentei ele em uma exposição durante um congresso internacional. Montei esse relatório lindo. A defesa foi durante a exposição, dentro da galeria. Foi muito, muito maravilhoso. Porém, no dia que eu fui solicitar um documento pra dizer que eu estava aguardando vaga pra colar grau, só pra vocês entenderem, eu perdi o prazo da colação, e como ainda tem muitos alunos que estão colando grau por conta da pandemia, eles estão com menos pessoas, eles estão podendo liberar espaço, né, em um momento para menos pessoas. E eu fui solicitar isso porque eu queria aproveitar o projeto de mestrado pra tentar entrar no mestrado agora. E aí eu descobri que eu não podia colar grau porque eu estou devendo 30 horas de flexibilização.
Vocês pensam no balde de água fria, né? Cai na pessoa. E assim, até hoje eu tô tentando descobrir o que aconteceu, porque eu lembro que quando eu entrei em 2016, eram apenas as obrigatórias, as optativas e as horas complementares. E eu tinha tudo isso, eu fiz optativa, assim, além do que eu tinha que fazer, hora complementar também, como eu fiz iniciação científica e vários estágios, fui bolsista de extensão várias vezes, eu consegui. Mas aí rolou alguma coisa no meio do caminho, na mudança da grade, eu me perdi. Eu fico feliz de ter feito mais optativos, porque se eu não tivesse feito mais optativos, provavelmente eu tava devendo umas 120 horas. Mas agora são só 30, então esse semestre agora eu vou fazer um optativo, assim, que achar que é legal, só pra concluir mesmo, no meio do ano eu colo o grau de vez. E aí eu falo com vocês, gente, não fica acreditando que faculdade é lugar de aprendizagem, não. Aquilo ali é feito pra atormentar a vida do estudante, é pra tirar a felicidade da gente, é isso. Aí a Isa acabou de falar, com que ela tá pós-doutorado. Brincadeira, gente. Mas é isso. Eu acho que quando a gente faz segunda graduação, as coisas vão abalando a gente menos, né? Assim, segunda graduação, mestrado, você vai ficando meio tipo, ai, tá acontecendo, vamos ver o que dá, né? Mas isso foi massa também. Aí nesse meio tempo eu montei meu pré-projeto de mestrado, eu vou tentar uma vaga no processo seletivo que rola no meio do ano que vem, lá no Cefet mesmo. E assim, eu não vou dar spoiler demais, mas o objetivo é estudar cinema nacional de horror contemporâneo e especificamente a produção de um diretor brasileiro. Então assim, é isso. Vamos ver o que 2024 reserva pra gente. Ai, vamos. Eu tô também ansiosa pelas possibilidades aí de 2024, porque espero que venham coisas aí, né? Até porque tô precisando agora. Né? Mas a gente costuma fazer nessa retrospectiva uma lista, assim, das coisas que a gente fez ao longo do ano pra comentar as nossas atividades e também pra celebrar não só os feitos das mulheres no audiovisual, mas também os nossos próprios, porque às vezes chega no final do ano e a gente pensa, nossa, não fiz nada esse ano, e aí quando a gente vai ver, tipo, a gente fez muita coisa, né? Só que esse ano eu acho que foi mais ainda, assim, porque quando a gente foi juntar o que cada uma tinha feito, a gente tinha feito várias mini coisas que quando somava tudo, era coisa, a gente ia passar, sei lá, 1 hora aqui discutindo as nossas atividades, então a gente resolveu resumir pra dizer, a Camila, ela continua fazendo várias curadorias, então vários dos principais festivais aí do Brasil, Camila tá trabalhando em equipe de curadoria, como ela tem feito nos últimos anos, e a As também, né, tá trabalhando com curadoria. Nós duas ministramos vários cursos esse ano, então foi bem intenso nessa área de cursos também. A Estê, ela tá preparando uma disciplina para graduação pro ano que vem, tá sendo um trabalho bem interessante, colaborativo, ela vai contando pra mim, eu tô gostando de acompanhar, assim. Eu tô com alguns artigos que saíram esse ano em livros e tal, e algumas outras publicações. A Estê tá com alguns artigos no Prelo pra sair ano que vem. E nós duas também mediamos algumas sessões de filme, sessões comentadas, né, essas coisas assim, que é uma experiência muito legal. O curso é ótimo, mas poder estar junto com as pessoas quando elas assistem ao filme inteiro é sensacional. Ai, é muito bom. Eu adoro debate, adoro sessão comentada. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu também. E a gente apresentou trabalhos em congressos e tudo mais, assim, né? Então, acho que a gente cobriu muita coisa quando para pra pensar em 2023, sendo que tá todo mundo num processo, assim, de tipo, que nem a gente falou, eu terminei a tese, tu terminou o TCC, a Estê tá na finaleira da escrita da tese também, né? Então, ela tá nesse momento agora de ela que tá sumindo das coisas, recusando convites e tudo mais, né? Então, assim, a gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo e é um pouco impressionante, às vezes, eu acho, quando a gente chega no final e olha assim, é muita coisa. Gente, não sejam doidos que nem eu, porque junho eu tava cobrindo festival, escrevendo relatório e ainda cheguei de viagem de festival e fui comentar uma sessão no mesmo dia que eu tinha que entregar pra banca o meu relatório de TCC. Então, gente, por favor, não façam que nem eu, recusem os convites. Sabe, recusem. Eu não recusei porque foi tudo convite feito antes e quando eu vi já tinha tudo encavalado. Mas assim, se vocês tiverem como, recusem os convites. Mas é bem isso que acontece, né? A gente vai aceitando as coisas e quando vê, fica assim um negócio meio desesperador às vezes. Nossa, né? Gente, é uma loucura. Enfim, então a gente não vai detalhar aqui todas as coisas. Aquela tem lá no nosso Lattes, né? Se alguém quiser. Então, no meu Lattes vocês vão encontrar coisa de 2 anos atrás, mas é sobre isso. E então a gente vai fazer uma mini retrospectiva do Feito por Elas, propriamente dito. Exatamente, gente. E assim, ó, aqui no Feito por Elas esse ano foram 25 programas do podcast no ar, mais 5 episódios Feito por Elas Indica e 23 newsletters que foram enviados. E no site também foram 29 textos, né, entre críticas, ensaios, entrevistas, teve texto da Yas sobre Cowboy Bebop, sobre The Killing, sobre Efeito Scully, sobre I Wanna Dance With Somebody
E também teve a minha cobertura da Mostra de São Paulo, teve críticas de alguns lançamentos, né? Tipo Barbenheimer, Retratos Fantasmas, enfim. E a entrevista com a Sofia Coppola, né? Que foi, eu acho que... Eu não olhei ainda, mas eu acho que foi o recorde de views lá do site esse ano. Maravilhoso. E assim, o grupo de leitura também rendeu um bocado. A gente leu muitos livros curtinhos esse ano. E é muito engraçado porque o povo é viciado mais em votar o próximo livro do que ler. Gente, o dia da festa da democracia é o melhor dia daquele grupo. É muito divertido. É uma boca de urna que vocês não fazem ideia. Então assim, no total foram 18 livros, já que foram livros muito curtinhos que foram lidos. E aí, detalhe, né? Porque o povo tá empolgado com a coisa da leitura, né? Então, a gente tá terminando de ler agora O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Para algumas pessoas releitura, para outras pessoas um primeiro contato com a obra. Mas aí surgiu essa sugestão de... E se a gente lesse os romances policiais da Agatha Christie em ordem? E aí agora tá surgindo então, o spin-off do grupo de leitura feito por Agatha Christie, em que a gente tá propondo isso. Vamos ler todos os romances da Agatha Christie em ordem. Se o cálculo foi correto, a gente vai levar uns 16 anos, mas vamos vendo. Meu Deus! Vamos combinando aí como que vai funcionar isso, né? Ai, e gente. Pra fechar, a gente ainda teve a nossa tradicional, né, live de aniversário e também 2 encontros presenciais em São Paulo, um durante a mostra e outro que foi do grupo de leitura. E a gente sabe também que teve outros encontros menores em outras cidades com pessoas da comunidade, que é muito legal, né, de ver como que as pessoas estão interagindo e organicamente, assim, se organizando pra trazer um pouco do que é o grupo do Feito por Elas também pra vida real, entre aspas, não que internet não seja vida real, né? Mas é isso, eu acho que é muito legal a forma como o grupo, ele articula relacionamentos, assim, né? Sim. As pessoas se conhecem lá e isso rende frutos. Acho ótimo. É muito massa mesmo. Mas agora vamos então pro prêmio, gente. Todo ano, desde 2017, o Feito por Elas faz o nosso prêmio de melhores do ano pra celebrar trabalho de mulheres no cinema. Não é uma lista definitiva nem nada, é um apanhado geral do que a gente viu e gostou, pra fazer uma retrospectiva do ano que passou. E assim, a gente sempre explica aqui que o nome Troféu Alice é uma homenagem a Alice Guy, a primeira mulher a dirigir um filme de ficção na história. Então vamos às regras, tá? Foram válidos para votação todos os que estrearam no cinema, streaming ou VOD em 2023, ok? E todas nós votamos em 3 filmes para cada categoria. E esse voto, ele tem peso. Então, o primeiro lugar vale 3 pontos, o segundo 2 pontos, o terceiro 1 ponto. Então, não é uma contagem de votos absoluta, assim, né? A gente tem que fazer esse voto estratégico aí, né? Eu computo os votos. E é interessante também, Yasmine, pensando aqui que esse ano nós duas votamos pro Globo de Ouro, né? Eu comecei a votar ano passado e tu votou esse ano também, sim, né? A gente ainda não votou a segunda rodada, né? Mas, por exemplo, nas premiações que nem Globo de Ouro, Oscar e tal, são 2 rodadas de votação, né? A primeira saem os indicados, e aí dessa lista reduzida de indicados a gente vota pra pessoa que vai vencer, né? E o Troféu Alice não, é as 2 etapas em uma só, né? A gente já vota com peso e sai um ranking daí de os 3 primeiros lugares, né, desses votos. A gente não faz essa segunda rodada, né? Exatamente. A lista de quem votou em ordem alfabética foi a Camila Henriques, a Cecília Barroso, eu, a Kel Gomes, a Maria Caú, a Raíssa Ferreira, Rosana Iris, Stefânia Amaral e Yasmine Evaristo. Ou seja, assim, todo ano a gente chama pra votar, obviamente, né, a equipe e também as convidadas que participaram dos programas ao longo daquele ano. Como eu falei, são premiados os 3 primeiros colocados, né? Aqueles que mais pontuaram em cada categoria, como se fosse um pódiozinho. Às vezes acontece de ter empates, então tem alguns critérios de desempate, e ainda assim, mesmo com critérios de desempate, às vezes acontece de, depois de aplicar todos eles, ainda continuar tendo empate. Então, aí vai com empate mesmo. E eu vou deixar lá no Letterboxd do Feito por Elas, e também vai estar o link na postagem, a lista, né, dos premiados, e também de todos os filmes que receberam votos da equipe, porque também tem o voto da audiência, depois a gente vai explicar. E aí, se colocar o voto da audiência, vai ficar uma lista muito enorme. Daí eu vou colocar só esse voto que é a equipe mais convidadas, que já é uma lista de, tipo, mais de 50 filmes, então, assim... Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos às categorias. Primeira categoria é melhor seriado protagonizado, escrito ou dirigido por uma mulher. E a nossa medalha de prata vai pra Succession, nosso queridinho, pelo menos meio da Rosana, né? Acho que de todo mundo a essa altura. Eu acho que de todo mundo. Tem uma galera do nosso grupo também, assim, que ficou vibrando com a série.
E o nosso Alice de Ouro ficou pra Marvelous Miss Maisel, que eu não assisti, mas é porque eu tô esperando acabar. Enfim, eu faço muito isso, gente. Eu espero as séries todas acabarem. Eu acho que a Isa vai conseguir comentar melhor dessa série, porque ela viu, mas eu vou vir aqui biscoitar mais uma vez Succession e comentar que é muito divertido, né? Eu normalmente não voto na categoria de série, porque eu não consigo assistir séries ao longo dos anos. Normalmente eu não assisto o que tá passando, né? Eu assisto a série que passou há 5 anos atrás. Muito raro. Eu acho que hoje em dia a série que eu acompanho, que tá, assim, que eu tô acompanhando no mesmo fluxo, é só Stranger Things. É a única, assim. E só Deus sabe por que eu tô conseguindo fazer isso. Eu não consigo realmente ajustar meu tempo. Mas enfim, Succession foi um grande sucesso. Eu maratonei tudo esse ano, como vocês sabem, vocês podem ouvir lá no episódio que a gente gravou, eu e Rosana e Camila. E sem dúvidas, pra mim, é uma das melhores séries já feitas. Assim, da TV, HBO, mais uma vez brilhando. Eu sou muito suspeita porque eu gosto de muitas séries da HBO, né? Eu sou fã de True Detective. Eu tô agora revendo The Wire, que eu não vi tudo, mas, né, resolvi começar lá do início de novo. Apesar dos pesares, eu gosto muito de Game of Thrones, mesmo fazendo várias críticas às últimas temporadas. Então, assim, eu acho que a HBO tem séries que são brilhantes. Inclusive séries que eu só vi pequenos pedaços e que eu paro e falo, nossa, eu tenho que voltar pra assistir isso. Por quê? Porque é padrão HBO de qualidade. E aí eu tô falando especificamente de Sopranos e de A Sete Palmos. Sim. Essa Succession, assim, acaba sendo meio que uma gambiarra, porque não pode falar mal dos vencedores, mas só explicando, né? Porque a gente, nessas categorias, também aceita a noção de assemble, assim, né? Aquela coisa de ter um elenco com várias pessoas e tem mulheres nesse elenco. Então, essa é a lógica, não é exatamente protagonizada, né? Mas a gente tem uma protagonista mulher na série, né? E tem episódios, né, dirigidos por mulheres também. Tem episódios também. E aí, quando a gente criou essa categoria de série, no primeiro ano do Troféu Alice não tinha. Foi no segundo ano, pensando assim que tava muito visível essa coisa das séries que são inteiras escritas ou dirigidas por uma pessoa só. Então, teve Top of the Lake da Jane Campion, e aí teve Fleabag, né, essas coisas assim, né. E a gente, tem que ter um prêmio pra dar um troféu pra Fleabag, por exemplo, não vai encaixar em uma categoria de cinema, né? E aí foi meio nessa lógica. Só que, por exemplo, Succession não é esse tipo de série que é inteira da mesma direção, né? Ou algo assim, né? Mrs. Maisel, eu acho que acaba caracterizando um pouco mais e talvez por isso tenha levado o Alice de Ouro, porque é a série realmente protagonizada por mulheres, né? E é escrita pela Amy Sherman Palladino, né? Então ela tem uma linguagem muito própria da Amy Sherman, assim, na forma como ela expressa, na forma como as personagens falam e tudo mais, né? Foi a última temporada da série, uma série que teve seus altos e baixos, digamos assim. Talvez essa temporada não foi mais tão boa como ela era no início, mas eu acho que ela fechou de uma maneira muito bonita também. E foi muito legal, assim, foi muito divertido mesmo acompanhar esses anos de Mrs. Maisel, assim, acho que é uma série com um valor de produção muito bom, que é ótimo de a gente acompanhar o desenvolvimento da personagem, os figurinos e tudo mais. E só uma curiosidade, só teve Alice de Prata e Alice de Ouro, porque todas as outras séries que receberam voto só receberam um voto cada. Então eu só considerei essas duas porque foram as duas únicas que tiveram simplesmente mais do que um voto. Foi muito pulverizado, assim, tipo, muita coisa foi feita esse ano e não necessariamente todo mundo assistiu, sabe? Aquela coisa assim. Então, só pra ter uma noção, só pra ter noção de outras séries, né? Foram citadas, entre outras, aquela Abbott Elementary, o Gêmeas Mórbidas Semelhança, né? Yellow Jackets, Only Murders in the Building, Swarm, Beef, enfim, várias outras séries em que só uma pessoa assistiu, basicamente. Então é isso. Acontece. A nossa próxima categoria, já entrando no cinema, é Melhor Elenco. E Alice de Bronze foi pra Tar, do Todd Field, Alice de Prata pra Barbie, da Greta Gerwig, e Alice de Ouro pra Entre Mulheres, da Sarah Polley. E aí aqui eu já começo a dizer algo que sempre acontece no Troféu Alice e que é muito característico, que é essa coisa de a gente delimitar os votos aos filmes que foram, como tu falou ali nas regras, filmes que foram lançados no Brasil em 2023. Isso significa que vai ter votos pra filmes que foram da temporada, tipo, de premiação do ano passado, e filmes que são da temporada de premiação desse ano, porque tem esses filmes de Oscar, às vezes só chegam pra gente em janeiro e fevereiro, né? Então aí, por exemplo, Tar e Entre Mulheres são filmes do ano passado, né? Lado a lado com Barbie, que foi um sucesso desse ano, então
vai acontecer isso ao longo dessa votação. Então, assim, eu tomei um susto, porque eu achei que Barbie ia ficar com ouro. Eu achei que fosse o elenco mais assim. E eu nem votei nesse, tá? Meu elenco preferido, na verdade, foi de Dungeons and Dragons. Que eu achei ótimo que tu mencionou. Gente, eu super mencionei Dungeons and Dragons, porque eu fui assistir ele, assim, um pouquinho depois. Eu não vi na cabine, no cinema, né? Mas eu fui assistir ele agora nessa listona que veio dos filmes pra voto do Globo de Ouro. E eu amei o elenco. Gente, eles são muito maravilhosos juntos, assim, são muito perfeitinhos. Não que eu não goste do elenco todo de Barbie, porque eu acho que é um elenco, assim, inchadão também. Eu acho que é o mesmo rolê do Dungeons and Dragons. É inchado no sentido, assim, de ter muita gente, bastante gente conhecida, e poderia dar muito errado, e pelo contrário, eu acho que são 2 filmes que tem um elenco que funcionam super, super bem. E eu fiquei bem feliz também do Entre Mulheres entrar, porque eu acho que tem um elenco bem coeso, apesar de que ele não entrou no meu top 3, assim, na hora que eu tava votando. Mas, gosto bastante. Também tá lá no podcast, eu bem elogiando várias coisas do filme, inclusive essa sincronia que as meninas têm ao longo da obra toda. Isso é um dos aspectos, eu acho, que mais chama atenção, assim, no Entre Mulheres, essa questão do grande elenco, né, e de que forma que tem espaço pra todas elas terem algum protagonismo ali nas conversas. Então, acho que realmente funciona bem como realmente um filme de elenco, assim, né? Então, primeiro lugar, merecidíssimo. Se o elenco ali não funcionasse, o filme não funcionaria, né? É. Porque o tempo todo, a maior parte do tempo são justamente elas reunidas tentando achar soluções pras vidas dela, ou seja, tinha que ser mais que merecido mesmo. Mas vamos lá então agora para a próxima categoria, que é melhor filme estrangeiro protagonizado por mulher ou mulheres. O Alice de Bronze rolou um empate. O empate foi entre o Pearl, do Ty West, e o Entre Mulheres, da Sarah Polley. Massa isso. O Alice de Prata foi pro Folha de Outono, de Aki Kaurismäki, e o Alice de Ouro, Tar, do Todd Field. E aqui a gente precisa fazer uma observação. O Assassino da Lua das Flores empatou em terceiro, mas ele caiu no critério de desempate. E agora, como é a Isa que faz a contabilidade dos votos, eu quero o voto impresso. Eu quero o voto impresso. Cadê o filme do velho sobrancelhudo? Como assim? Sabe qual que é o primeiro critério de desempate que foi o que separou esses 3? Eu quero saber. É número de votos. Porque a soma da pontuação é a mesma. Mas aí, como eu tô pensando assim, em como que os filmes estão circulando e o quanto que eles interessaram a gente, afetaram a gente, eu acho que vale mais entrar em uma quantidade maior de listas, mesmo que não no primeiro lugar, do que entrar em 1, 2 listas em primeiro lugar e aí ter a mesma soma de votos. Tudo sabe? bem, você só tá perdoada porque o empate, rolou um empate entre o Pearl, da neta da atriz Maria Gladys, e o Entre Mulheres, da Sarah Polley. Muito, muito, muito maravilhoso. Exatamente. E eu não vi Folha de Outono, você viu? Você tem algo a falar dele? Ele é uma comédia romântica de pessoas vivendo no capitalismo e o mundo é uma merda. É tipo aquela que eu resumo, né? Mas assim, ele é um filme lindo de 2 pessoas que se conhecem, se encontram e fazem bem uma outra, mas não de uma maneira idealizada, romantizada, sabe? É um filme, sei lá, do nosso mundo, assim. E essa categoria, ela também foi criada com um objetivo, que é pensar justamente em filmes protagonizados por mulheres, obviamente, como já diz aqui, né, melhor filme protagonizado por mulheres, mas é pra pensar que não precisa ser um filme dirigido por mulher, às vezes são filmes dirigidos por homens, tipo Tar, né, uma personagem super interessante numa trama complexa, assim, né, e essa categoria, ela serve muito pra isso, pra gente lembrar, às vezes, desses outros protagonismos que são criados por outras pessoas, né. Então, eu acho interessante quando entra um filme dirigido por mulher, mas eu acho mais interessante quando não necessariamente entra, porque quando entra um filme dirigido por mulher, significa que esse ano os protagonismos femininos fora dos filmes dirigidos por mulheres não estão tão interessantes. E nesse caso não, né? A gente vê aí tanto com Tar, Folhas de Outono, Assassinos, Pearl, assim, que são filmes diferentes, muito diferentes entre si, mas que são protagonismos interessantes, né? Então eu gosto mais quando acontece esse tipo de coisa. Sim, achei ótimo. E aí a gente vai na mesma categoria, o equivalente nacional, né? Melhor filme nacional protagonizado por mulher ou mulheres. E aí a gente já tem um resultado completamente diferente. Alice de Bronze foi pra Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adirley Queiroz. Alice de Prata pra Pedágio, da Carolina Markovits. E Alice de Ouro pra Medusa, da Anitta Rocha da Silveira. Então aí a gente já vê que
os premiados foram os filmes dirigidos por mulheres, né? Uhum. E foram 3 filmes que tiveram bastante burburinho, né? Pelo menos assim, na nossa bolha de rede social, contato com os amigos, etc. Eu queria falar especificamente do Mato Seco em Chamas, porque eu gosto muito do cinema do Adirley Queiroz. Eu acho que ele faz uma coisa que... Bom, primeiro, né? O fato dele trabalhar com a população periférica, eu acho que isso é algo que me atrai muito no cinema dele. Por ser uma pessoa de periferia, eu acho muito massa a gente poder ver realidade de periferia fora desse olhar da galera que tá em outro ponto, assim. Porque, enfim, gente, Cidade de Deus é lindo e maravilhoso, mas você tá pegando um olhar de alguém que não vive a realidade da periferia e tá imprimindo sobre a periferia. Sempre corre o risco de ser extremamente preconceituoso, de, sabe, de fazer algumas colocações que são equivocadas, enfim. E aí eu acho que o Adirley, ele já passa por esse outro processo, né? Ele é criado na periferia, então ele tem um olhar local que faz ele ter uma sensibilidade bem forte pra algumas coisinhas que poderiam passar batidas, assim, no filme. E eu nem tô falando dele trazer isso muito pra superfície, não. Eu gosto muito da forma como ele ajusta as coisas ali na maneira de filmar as pessoas, figurino, na escolha das locações. É menos sobre trazer isso muito pra superfície, mais sobre montar o todo. E esse filme é parceria dele com a Joana Pimenta, né? A Joana Pimenta, ela é fotógrafa e eu acho que isso tá muito forte naquele filme. Tem uns takes que são como fotografias estáticas mesmo, de ter uma preocupação em fazer um close-up do personagem, numa sequência que é uma câmera mais fixa. Nossa, assim, eu acho que eles conseguiram fazer um filme maravilhoso e, além disso, tem essa direção das pessoas que são não atores, que ao mesmo tempo que você percebe que às vezes tem ali uma rigidez na postura, um engessamento na fala. Cada filme que eu vejo do Adirley, e agora, né, da Joana também, eu vou observar isso, como que eles são diretores que conseguem criar um lugar de conforto para que essas pessoas consigam oferecer o melhor de si mesmo na falta de experiência. Atores não atores, né? Atores não profissionais, não né? profissionais. É muito legal isso, assim. Então, assim, tá todo o meu elogio aí ao Mato Seco em Chamas. Recomendo muito que vocês assistam. Fora que tem ficção científica e fantasia, né? Então é mais um motivo pra eu gostar do filme. É, sim. Medusa tem um episódio sobre, né? Você viu Pedágio, por falar nisso? Nem te perguntei. Assisti Pedágio. A gente até tinha pensado em fazer um episódio sobre Pedágio, mas eu e a Estê, a gente assistiu em uma sessão, tipo uma pré aqui em São Paulo, e a gente achou que era melhor esperar o filme estrear definitivamente, né? E ainda não tinha data. A princípio ele ia estrear só em fevereiro, aí depois mudaram a data, acabou saindo agora, né? Porque ele era um dos filmes que estavam na pré-lista e tava em campanha, né, pela vaga de candidato a melhor filme internacional no Oscar, né, a vaga brasileira, Sim. né. Então, foi nesse contexto que a gente assistiu ao filme, ele tava pleiteando essa vaga, e é um filme, assim, muito interessante também. É um filme de protagonismos compartilhados, digamos assim, são pelo menos a Maeve Jenkins e o ator, ai, gente, desculpa, eu agora não vou me recordar o nome dele, que é o que interpreta o filho dela, adolescente, né. Cauã Alvarenga. Isso, muito obrigada. E aí o que acontece é que essa personagem dela trabalha em um pedágio, né? E ela tem esse relacionamento com um cara que propõe a ela uma espécie de golpe que eles fariam, né? Em conjunto, aproveitando da estrutura do pedágio, que ela vê quem tá passando, consegue ver placa, consegue ver qual que é o patamar socioeconômico da pessoa, né? E tudo isso porque ela gostaria de juntar dinheiro pra pagar uma terapia de conversão LGBT pro filho dela. Então ela tá envolvida nessas coisas de igreja evangélica e preocupada com o filho e se vê nesse discurso de uma cura gay, né, que possibilitaria mudar o filho dela, né. Então é um filme, ele é muito complexo nessa questão de como ele aborda gênero, sexualidade, geração, classe, e ele vai indo assim por um caminho que nem sempre é o que a gente espera, mas que a gente tá sempre preso ali nessa narrativa dos personagens, porque os personagens são muito humanos. Então eu acho que é um filme bem interessante, assim. E agora o nosso prêmio para melhor atriz coadjuvante. O Alice de Bronze ficou com a Guslag Malanda, de St. Omer. O Alice de Prata deu empate. Nina Ross de Tar e Carrie Condon de Os Banshees de Inisherin. E o Alice de Ouro, Rachel McAdams, por Crescendo Juntas. E, assim, a título de curiosidade, a gente nunca delimita quais atrizes premiar como principal coadjuvante, assim, porque não rola uma pré-lista, né, então tá liberado. Então, assim, como a Guslag Malanda recebeu votos tanto no principal como no coadjuvante, se todos os votos tivessem sido para coadjuvante, ela teria recebido a Alice de Prata, né, em vez de bronze. Ou então, ao contrário, ela teria recebido a Alice de bronze em atriz principal,
final. E assim, um spoiler, né? Ela acabou ficando de fora justamente por conta dessa contabilidade. Então, pra vocês verem como que os pesos vão alternando, né? De acordo com a categoria e com as escolhas de quem vota. Uhum. Fala do Centímetro. Eu não assisti. Eu não assisti ele também não. Eu tô bem curiosa, tá na minha lista, mas foi ficando para trás. Pois é, e ele recebeu muitos votos, assim, em outras categorias também. E Tar, a Nina Rosa, que aparece justamente confirmando aquele voto de elenco, né? Inclusive também teve voto pra outra atriz, né, do filme. Então a gente vê que além da Cate Blanchett tem essas outras atrizes, assim, que geram esse elenco, né? Os Banshees de Inisherin, eu acho que é um filme que foi tão simpático, assim, um filme que eu gostei tanto da temporada do ano passado. E a Kerry Condon realmente tá ótima no filme. E a Rachel McAdams, no Crescendo Juntas, eu acho que é um daqueles papéis, assim... Eu tava pensando esses dias ainda, que louco, né? Que a gente que viu ela como Meninas Malvadas e tal, né? Agora já é mãe de adolescente, né? Mas ali no Meninas Malvadas já tinha um golpe também, né? Porque ela já tinha mais de 20 anos fazendo uma adolescente. Eu acho que é por isso que a gente acabou, sei lá, perdendo a noção de idade dela. E ela tem aquela cara super jovenzinha, né? Eu acho que essas coisas todas influenciam bastante. Bem engraçado, assim, porque nessa categoria eu não assisti nenhum dos filmes que foi indicado. Olha que doideira isso. E eu acho que o Crescendo Juntas é um filme que chegou direto no streaming aqui agora no final do ano. Uhum. E é um filme muito fofinho, é da Kelly Fremont Craig, a diretora. E é um filme de crescimento que se passa aí na década de 70, eu acho 60, 70. E eu falei sobre ele no último Feito por Elas Indica, assim, mas acho que vale a pena. É um desses filmes bonitinhos de crescimento e a Rachel McAdams é uma ótima mãe. Pois é, e assim, engraçado, porque assim, nenhuma das que, óbvio que eu votei pra coadjuvante, nenhuma delas entrou. E a minha preferida mesmo, assim, mesmo, de atriz coadjuvante, assim, eu vou ter que citar essa moça porque eu achei ela muito maravilhosa, que foi a Lucy Halliday, do Blue Jean. Ela que alavanca todo o filme, né? Ela é a aluna que se revolta por ser tratada de maneira diferente na escola, por ser lésbica, e aí, enquanto isso, a professora tá vivendo o conflito de não querer mostrar pra ninguém essa orientação sexual dela, porque ela sabe que ela vai ser reprimida. Então eu gosto muito do embate que tem aí entre essa protagonista e essa coadjuvante, e essa tensão que existe entre elas duas, né, com relação a como expressar a sexualidade delas, num contexto histórico também, que era completamente péssimo, de pessoas lésbicas, contexto lá da Thatcher, criando leis contra pessoas gays, enfim, assim. Eu quero citar porque eu achei essa menina muito boa, assim, e como que ela é expressiva. Ela tem a maioria das cenas dela só no olhão e só naquela carona dela sustentando o filme com poucos diálogos. Ela é muito boa. Ela é muito boa. O Blue Jean, eu votei ele em algumas categorias spoiler, né? Vamos ver aí pra frente o que acontece. E agora melhor atriz, né? Depois de melhor atriz coadjuvante, o Alice de Bronze foi pra Mia Goth por Pearl. Então, assim, já é um meme que nasce pronto, né? O I'm a Star. Aqui no Feito por Elas, a neta da Maria Gladys é uma estrela, né? É uma estrela, com certeza. Alice de Prata pra Lily Gladstone, pro Assassinos da Lua das Flores. E ela recebeu votos tanto como principal, como coadjuvante, né? E se todos tivessem sido feitos na mesma categoria, ela teria sido Alice de Ouro. Então, de novo, essa coisa de é subjetivo, como as pessoas consideram, né? Quem é protagonista e quem é coadjuvante. E Alice de Ouro para Cate Blanchett por Tar. Então, de novo, essa coisa de, ainda lembrando a temporada passada, né, de premiações, uma grande atuação da Cate Blanchett, né, inegavelmente, e como eu falei, uma personagem muito interessante, né. E aí, ano passado, a Estê tinha proposto um Alice de Ouro especial de atriz mirim, que foi pras meninas do Petit Maman e pra do After Sun, né? E a ideia é um pouco porque, às vezes, a atuação de uma criança não recebe os mesmos votos, porque, óbvio, que é diferente em termos de sutileza, de profundidade, às vezes, do que uma atriz adulta, madura, né? Mas estão ali, né? Entregando trabalhos impressionantes, às vezes, né? E esse ano a gente teve votos de melhor atriz pra Abby Ryder Fortson, que é a atriz do Crescendo Juntas. Então eu vou propor de a gente utilizar novamente a categoria de Alice de Ouro especial que a Estê criou pra dar um prêmio pra Abby Ryder Fortson pela atuação dela em Crescendo Juntas. Bem democraticamente, não ganhou pela contagem de votos, mas pensando que tem às vezes um pouco essa disparidade pela questão de idade, na forma como a gente
vota mesmo. Eu acho muito massa. Eu adorei a lista de melhor atriz, mesmo tendo algumas aqui que eu não votei nelas. Eu adoro a Maya Goth, eu acho que é a minha queridinha do horror atualmente, eu acho ela lindíssima em cena. Eu adoro a personagem da Pearl desde o X. Estou louca pra ver agora como é que vai ser esse Maxine. outro lado, que é Maxine, né? Porque a gente tem Pearl, mas tem Maxine também. Eu fiquei bem feliz, assim, de ver ela na lista de bronze, porque normalmente quando a gente pensa em melhor atriz, a gente acaba, não sei, eu acho que porque também eu passei o ano, meu primeiro semestre, eu vi pouca coisa de filme. Eu tive que me dedicar muito à questão da pesquisa do TCC, então ficou meio que um hiato, assim, muita coisa ali eu perdi, ou eu fui apagando minha memória. E aí, nessa reta final agora, que eu só vi filme do Globo de Ouro, querendo ou não, na minha cabeça estão essas mulheres todas que se destacaram nos filmes que estão vindo agora pra temporada de premiação. Já é os filmes do ano que vem, né? Aí, por exemplo, a Kate Blanchett, ela passou batido pra mim, porque por exemplo, eu não vi Tar, eu não vi Banshees, eu não consegui ver muita coisa da temporada passada. Mas assim, Kate Blanchett, ela tem meu coração, então qualquer coisa que ela fizer, ela já é Alice de Ouro sempre. Mas eu fiquei muito feliz de ver a Lily e de saber que ela poderia estar em qualquer uma das categorias. Estou muito encantada, assim, com o Assassino da Lua das Flores, mas eu estou profundamente encantado com o que a Lily Gladstone faz com o silêncio, o que ela mobiliza de maneira silenciosa naquele filme, e com aquela expressão pacata, mas que ao mesmo tempo, assim, é desconfiada, sabe? É articulada, é amorosa, é sofrida. Eu acho que ela consegue articular muitas emoções ali com aquele silêncio que tá no entorno dela, do filme inteiro, e que, assim, é um silêncio que dá pra você cortar com uma faca, de tão denso que ele é. Então, assim, muito, muito feliz de ver a Lily Gladstone como nossa Alice de Prata. E no Feito por Elas, chegamos antes, né? Porque aquela que é exagerada. Porque a gente já falava da Lily Gladstone por causa dos filmes da Kelly Reichardt, né? Então, Sim. certas mulheres e o próprio First Call, né? Então, atuações já muito, principalmente certas mulheres muito interessantes dela, né? E essa coisa, né? De que eu até comentei esses dias no Twitter, assim, o quanto que é triste que quando ela conseguiu o papel de protagonista ali no Assassinos, ela já tava pensando em talvez mudar de carreira, porque ela não tava conseguindo trabalhos e tudo, né? Tava se inscrevendo em um curso acho que era de computação, qualquer coisa assim, né? E aí tu pensa, assim, que ela, na verdade, trabalha, né? Com grandes diretoras, né? E o quanto que trabalhar com essas diretoras não dá um retorno financeiro, porque são filmes que não dão dinheiro, né? E tem a questão forte da etnia, né? Eu fiquei pensando ali naquela coletiva de imprensa que rolou pros membros do Globo de Ouro e tal, né? E aí ela fala, tem um negócio pra mim que marcou muito, que ela fala na coletiva assim, ela enquanto indígena, ela ainda tá presa a muitos personagens em Hollywood que ela vai fazer de indígenas. Mas eles pegam 400 e tantas nações indígenas, estadunidenses e canadenses, né, norte-americanas mesmo, e colocam como se fosse só uma. Então ela chegava nos sets, as pessoas olhavam pra ela de cara feia porque ela não sabia falar um idioma X. E do tipo assim, ela é Blackfeet, ela não tem obrigação, por exemplo, de saber o idioma Osage, né, que é, por exemplo, esse que ela fala no Assassino da Lua das Flores. Então ela conta como que essa produção também teve um cuidado muito grande, assim, de situar todo mundo que tava ali interpretando na cultura, no idioma, nos hábitos, e aí que isso pra ela deu tipo um gás dela parar e pensar. Então agora, né, alguém resolveu tratar a gente como ator, entendendo que ser indígena não é todo mundo ser englobado numa mesma etnia. Mas aí eu fico imaginando como que deve ter sido frustrante pra ela, assim, em vários outros sets que ela passou, não necessariamente nesses filmes que você citou, mas em outras situações, como que deve ter sido extremamente desgastante, feito ela desacreditar completamente que ela poderia ter um espaço, né, como atriz. E eu já fico pensando também, um outro adendo é que a Kelly Reichardt, por exemplo, é professora universitária, porque ela não consegue viver também de fazer filme, né? E aí, se a diretora não consegue viver de fazer filme, imagina quanto que ganham os atores e as atrizes nesses filmes, né? Nossa. Assim, deve ser super pouco, né? Então, é isso, né? Hollywood, às vezes, é muito complicado. Tu precisa de um espaço específico pra conseguir se manter, né, nessa carreira, né? É punk pensar nisso, né? A gente vai ficando até triste, assim. É o famoso se pensar muito a gente chora. Mas vamos lá pra outra categoria, gente. Melhor documentário protagonizado ou dirigido por mulher. E aí nossa Alice de Bronze vai pra Vai e Vem, de Fernanda Pessoa e Helena Barbosa, que também ganhou Alice de Bronze de Doc em 2018, com o Histórias que o Nosso Cinema Não Contava. Figurinha repetida. Figurinha repetida, né? O Alice de Prata
Para Onde Vão as Feiticeiras, da Eliane Café, Carla Café e Beta Amaral, que também foram premiadas com a Alice de Ouro de filme e direção em 2017 com o Hotel Cambridge. Então, mais uma vez, repetindo. E o Alice de Ouro, Incompatível com a Vida, da Elisa Capai. A Elisa também ganhou a Alice de Prata de Doc e diretora em 2019 com Espero Tua Revolta. Então, a gente tem aqui uma categoria que todas as premiadas foram repremiadas. Já tinham passado aqui no Alice. Cara, muito massa isso, assim. Cineastas que eu gosto bastante dos trabalhos delas, assim. Também. Porra, bem legal. Apesar de eu não ter assistido ainda Para Onde Vão as Feiticeiras, nem o Incompatível com a Vida, eu assisti o Hotel Cambridge, assisti o Espero Tua Revolta, e aí só no Bronze que inverte. Eu assisti o Vai e Vem, mas não assisti o Histórias que o nosso cinema não contava. Mas o Vai e Vem foi bem massa, porque eu assisti ele ano passado, foi pra estreia dele no Olhar de Cinema, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a Fernanda Pessoa, que é a diretora, assim, a gente trocou muitas ideias, então foi um processo muito massa de ver o documentário, de gostar de algumas coisas, de poder conversar com a diretora e articular com ela várias coisas, bem feliz delas estarem aqui. Pois é, e aí a gente vê uma certa consistência, assim, também nesse cinema brasileiro, dessas diretoras, né? O Histórias que Nosso Cinema Não Contava é um filme simplesmente sensacional, assim, eu tenho entrevista com ela lá no site feito por elas na época do lançamento do filme, e ela faz basicamente uma montagem, um apanhado de cenas e de trechos de filmes de pornô chanchada, usando essas cenas pra comentar o próprio momento histórico da ditadura militar no Brasil, assim. É um filme de montagem, mas é um filme... Sabe aquele filme que ele é inteligente, assim? Ele é um filme esperto, ele é uma sacada maravilhosa, assim. Eu acho sensacional. Agora, comentando aqui os premiados, eu queria muito falar sobre o Incompatível com a Vida, da Elisa Capai, que eu assisti na finaleira, que eu não consegui pegar quando tava em cartaz, mas ele agora tá disponível na MUBI. E, gente do céu, esse filme, ele acabou comigo, assim. Eu chorei muito, ele me arrasou, porque a Elisa Capai, que o Espero Tua Revolta, assim como tu falou do filme da Fernanda Pessoa, né? Eu assisti no Olhar de Cinema, então o Olhar, ele tem essa característica, assim, né? De articular alguns filmes, assim, super interessantes, né? E eu fiquei encantada com a forma como ela trabalhava o ritmo de montagem numa lógica muito colaborativa com as pessoas interlocutoras do documentário dela. Então dava pra sentir uma certa construção coletiva, que a gente sabe que em documentário é uma questão complicada, mas que tava ali posta pelo menos em uma tentativa, assim, né? Eu acho que foi um resultado sensacional. É um documentário que retrata movimento estudantil. Uau. É incrível, assim, documentário. E aí ela começa o Incompatível com a Vida falando que ela se tornou documentarista porque ela se sente mais à vontade de estar atrás das câmeras e não na frente das câmeras, que é um processo compreensível. Mas durante a pandemia, o primeiro ano, lá em 2020, ela descobriu que estava grávida. E depois ela descobriu que essa criança, ela tinha uma série de pequenos problemas de desenvolvimento mesmo, fetal. E aí vem esse diagnóstico de incompatível com a vida. É um feto que não vai chegar a se desenvolver e nascer, assim. E aí tem toda essa coisa de você gestar e você abrir mão, né? Saber que aquilo não vai pra frente, assim, né? E ela resolve se colocar nesse processo e resolve também entrevistar outras mulheres que passaram pela mesma situação, já que ela prefere não se colocar tanto diante das câmeras. E ela consegue mulheres de idades diferentes, de religiões diferentes, de raças, de padrões socioeconômicos, teve esse cuidado, né? A gente percebe, por exemplo, que ela traz bastante foco pra uma mulher que é evangélica, porque tem toda a questão do processo de aborto, né? Que é um aborto legal, mas difícil de ser conseguido, porque a gente sabe que a partir de quando tu consegue a permissão por lei, os hospitais podem se negar a realizar, né? Então, ela foca bastante nessa questão de como que entra a crença religiosa das mulheres nas escolhas de o que elas vão fazer. Algumas optam por levar a gestação até o final, sabendo que a criança não vai sobreviver, e outras optam pelo processo de aborto. Mas, assim, tudo é extremamente íntimo, difícil e dolorido, assim, e solitário. Tu vê ali elas com companheiro, às vezes companheiros presentes, companheiros dialogando em alguns dos casos, mas, assim, é um processo que aquela mulher e aquele corpo tem que passar, né? Então, assim, eu chorei horrores assistindo. É um filme muito difícil, assim, mas é muito... delicado, e a montagem, de novo, eu acho que é uma questão, assim, muito importante, e o fator humano ali, eu acho que é o que pesa, assim, o emocional é fortíssimo.
Ai, que massa. Já salvei. Enquanto você tá aqui falando, eu já tava salvando na minha watchlist do Letterboxd. E a próxima categoria é melhor filme estrangeiro dirigido por uma mulher, né? Então já estamos aí indo pras nossas categorias principais, digamos assim, né? E o Alice de Bronze vai pra Os Cinco Diabos, da Lea Mizius. O Alice de Prata pra Barbie, da Greta Gerwig. E o Alice de Ouro pra Entre Mulheres, da Sarah Polley. Eu fiquei um pouco surpresa, eu até achei que Barbie ia levar o primeiro lugar, embora também não tenha sido meu voto, aquela... Eu também achei. Mas pelo impacto, assim, né? Se a gente considera o impacto cultural, a bilheteria, o que foi falado do filme no ano, assim, ele realmente foi um filme... Só que, assim, quando a gente pensa, assim, o Entre Mulheres, da Sarah Polley, ele é aquele filme minimalista e aquele filme que te pega, assim, né? Então eu gostei particularmente, gostei muito que ficou em primeiro lugar, assim, acho que tem espaço pra tudo, tem espaço pra blockbuster e tem espaço pra filmes de menor escala, mas que às vezes também nos afetam profundamente e vão dialogar com várias outras questões, né, a questão da violência, a questão da agência, e no caso da Sarah Polley também uma cineasta que tem uma trajetória muito interessante, né, porque esse é somente o quarto longa dela em um espaço de tempo muito grande, então os filmes dela são muito espaçados. A gente já falou aqui no Feito por Elas, tem podcast sobre os filmes anteriores. Então ela tem o Longe Dela, que é um drama sobre envelhecimento. Que lindo. Lindo. Ela tem o Entre o Amor e a Paixão, que é um romance que eu amo, assim, que é muito delicado e muito maduro na forma como lida com o relacionamento entre pessoas adultas, né, e não, tipo, uma comédia romântica. Nada contra comédias românticas, também adoro, mas elas funcionam na sua própria lógica, né, e não na lógica do mundo real, como todo cinema de gênero, né, ele cria a sua própria linguagem, né. E ela tem também o História que Nós Contamos, que é eu acho, assim, um dos documentários mais interessantes do século XXI e que é um documentário sobre a própria família dela, em que ela se debruça sobre descobrir quem é o próprio pai, quando ela descobre que o pai dela não é o pai biológico dela, sendo que os pais dela eram pessoas famosas no Canadá, né? Então, tipo, ela é de uma família que não é hollywoodiana, mas no Canadá era famosa. E aí ela descobre que ela foi criada pelo pai dela, que não era o pai biológico. E é uma loucura, assim, como que essas histórias vão se desdobrando, né? E um controle da narrativa, assim, né? Ela tem um controle muito grande sobre a forma como ela quer contar essas histórias. Então, acho que o Entre Mulheres deixa isso muito claro, porque é um filme com temas difíceis, mas é um filme, pra mim, assim, foi realmente um destaque no ano. Eu concordo completamente com o que você trouxe. Também fiquei surpresa, achei que Barbie poderia alcançar o primeiro lugar, mas também acho que é esse rolê, assim, a gente tá pensando em cinema de uma forma muito múltipla, e por mais que todo mundo tenha se divertido horrores com Barbie, óbvio que outras obras também se destacaram, então eu acho que é isso, assim, é um movimento completamente normal, e, como você disse, que cabe tudo aqui em termos de cinema. Vamos lá, então, pra nossa categoria Filme Nacional dirigido por uma mulher. O Alice de Bronze foi para Incompatível com a Vida, da Elisa Capai. O Alice de Prata para Pedágio, de Carolina Markovics. E o Alice de Ouro para Medusa, da Anitta Rocha da Silveira. Não tem muita surpresa aqui quando a gente pega as categorias anteriores, Exatamente. né? Tanto de documentário quanto de filme protagonizado. Acho que esses foram, então, os 3 filmes dirigidos por mulheres no Brasil esse ano que, em conjunto, mais chamaram atenção. Não quer dizer, necessariamente, né, que não tenham outros filmes que também foram ótimos, mas eu acho que é um apanhado geral muito interessante, né? E eu sempre acho interessante como na categoria de filme, melhor filme brasileiro, sempre tem espaço para entrar documentário. A gente vê como a produção de documentário brasileira, ela é muito forte nesse sentido, né? Sim. Então, sempre tem filmes muito bons no documentário que entram aqui nessa categoria principal. Sim, muito, muito massa isso. E sempre tem um espaço pro cinema de gênero, né? Impressionante. É, também. Aqui é todo mundo muito cadelinha dos filmes de horror, gente. Admitam. Admitam, não, a gente ama. Eu ia dizer isso, assim, que o fato de Medusa estar em primeiro lugar é porque no Feito por Elas, de uma maneira geral, a gente tem um pouco essa tendência de dar aquela puxadinha de sardinha pro cinema de gênero. Então acontece, né? Isso aí acontece. Mas é isso. E aí agora o prêmio de melhor diretora estrangeira. Alice de Bronze pra Alice Diop. Ficou até
Alice. Do Sand Omer, Alice de Prata pro Greta Gerwig, por Barbie. E aí, acho que é interessante fazer um parênteses pra dizer que a Greta, ela apareceu pela primeira vez aqui no Troféu Alice em 2018. A Lady Bird levou melhor atriz no voto popular pra Saoirse Ronan, né? E ela levou Alice de Bronze de melhor filme estrangeiro protagonizado por mulheres. Então foi tímido, e aí em 2020 Adoráveis Mulheres lavou a égua, né? Levou Alice de Ouro de melhor atriz coadjuvante pra Florence Pugh, melhor elenco, Alice de Prata pra melhor filme estrangeiro dirigido por mulher, Alice de Prata de melhor atriz pra Saoirse Ronan, Alice de Prata melhor filme estrangeiro protagonizado por mulheres e Alice de Bronze de melhor diretora estrangeira. Ela levou todos esses pratas só porque foi no mesmo ano que Retrato de uma Jovem em Chamas, né? Então assim, não tinha como levar ouro, mas assim, tudo que deu naquele ano, Adoráveis Mulheres levou, né? Então, Greta, terceiro ano aí que tá aparecendo no nosso Troféu Alice. E o Alice de Ouro foi pra Sarah Polley, do Entre Mulheres, né? Também nenhuma surpresa, né? Agora também vale dizer sobre o Alice de Bronze pra Alice, que foi pra Alice Diop, que foi bem concorrido, porque teve 3 diretoras empatadas só com 1 ponto a menos do que a Alice Diop, que foi a Lea Mizius de Os Cinco Diabos, a Mia Hansen-Love com Uma Bela Manhã e a Molly Manning Walker com How to Have Sex. E ainda, logo na sequência, ainda teve a Ryan Miller de Rylane e a George Oakley de Blue Jean. Então, assim, foi o terceiro lugar, assim, foi briga de foice. Foi disputadíssimo, hein? Caramba, disputadíssimo. Então assim, Sarah Polley e Greta cravaram, né? E aí o terceiro lugar foi aquela coisa assim, bem polvilhada. Bem massa. É bom, porque dá pra ver que a gente tá assistindo cada vez mais coisas feitas por mulheres, assim. E gostando e achando, né, coisas super relevantes nas produções. Eu fico bem feliz de ver esses empates, assim, que eu falo, ó, galera, ela tá vendo bastante coisa. Que não precisa ser sempre a mesma coisa, né? Exatamente. Eu gosto muito disso. Eu acho que o que eu mais gosto de listas de melhores do ano, listas de votação, que a gente consegue ter acesso a essas contabilidades, é pensar assim, tem aquela coisa que é meio que unanimidade? Tem. Mas como que tem uma diversidade muito forte, assim, do que tá sendo assistido. Gosto bastante. É por isso que eu até gosto de fazer a lista completa lá no Letterboxd, com todos os filmes que ganharam votos, não só os que levaram os troféus, assim, né? Porque é isso, né? Que aí a gente consegue consultar depois também, porque muitos batem na trave, assim, é super pouca diferença, né? Ainda mais que a diferença de pontuação é 1, 2, 3 pontos pra cada categoria, né? Então acaba sendo super apertado, né? Então... é bem isso mesmo. Bom, então vamos lá. Melhor diretora nacional. O Alice de Bronze ficou para Elisa Capai, por Incompatível com a Vida. O Alice de Prata para Carolina Markovics, por Pedágio. E aí lembrando que ano passado, com Carvão, ela levou o Alice de Ouro, melhor diretora nacional, o Alice de Ouro de melhor filme nacional dirigido por uma mulher e o Alice de Ouro de melhor filme nacional protagonizado por mulheres. Então Carolina Markovics também já é uma queridinha aqui do Troféu Alice. 2 anos seguidos, hein? 2 anos seguidos. E o Alice de Ouro foi pra Anitta Rocha da Silveira por Medusa. É bem interessante, né? E eu acho realmente que tem esse fator do cinema fantástico que acaba pesando nos votos, né? Mas acho que é uma lista realmente muito boa, assim. Eu acho que são 3 filmes que eu gostei bastante, então... Sim. E aí agora a gente tem o voto da audiência, né? Que a gente considera os mais importantes, afinal. A crítica tá aí, né? Quem segue tanto a equipe do Feito por Elas no Letterboxd, quanto as nossas convidadas, sempre vai ter lá os votinhos, as estrelinhas, os textos de cada uma. É mais fácil de acompanhar o que a crítica tá pensando a respeito de cada filme ou de um apanhado geral do ano aí, né? A gente se diverte fazendo essa votação, faz parte, eu acho que é interessante, mas assim, um podcast como esse, ele se faz na comunidade, como a gente falou no início, né? Então o voto da audiência, ele tem mais peso, na minha percepção, assim. E todas as pessoas que ouvem o podcast são convidadas, né? A gente divulga nas redes sociais o link, coloca lá no Telegram, posta no Twitter, enfim, né? A votar, né? Então, e nesse caso, não tem peso. Vota em um filme só, uma diretora só, uma atriz só, e a vencedora, né, é pelo número absoluto de votos, né? Então, quem teve o maior número, leva. A primeira categoria é melhor seriado protagonizado ou dirigido por mulheres, e o vencedor também foi Marvelous Mrs. Maisel, a maravilhosa Senhora Maisel. Então, um grande ano para Mrs. Maisel.
não é? E na categoria de melhor atriz, quem levou foi a Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores, e ela ganhou apenas por um voto a mais que a Margot Robbie. Eu adoro esses que são bem concorridos. Não é? Amo também. Na categoria de melhor filme dirigido ou protagonizado por mulheres, o vencedor foi Barbie. E na sequência, a melhor diretora foi Greta Gerwig. Então é isso, né? Eu acho que cinema brasileiro pós-pandemia e se recuperando de Bolsonaro ainda, né? Tá voltando com filmes muito interessantes, então a gente começa a ter de novo uma diversidade maior de filmes aí aparecendo na nossa votação anual, o que eu particularmente adoro. Quando eu monto lá a lista do Letterboxd, eu faço meio que ranqueado, né? Para as pessoas terem uma noção, né? Então é como um quadro de medalhas, tipo, quem ganhou mais ouros tá na frente de quem ganhou mais pratas, que tá na frente de quem ganhou mais bronzes, mas eu sempre coloco mais peso nas categorias de filmes nacionais do que nas categorias de filmes internacionais, que é uma coisa assim que também faz parte do nosso trabalho aqui no Feito por Elas, né? Destacar o trabalho das realizadoras brasileiras. Eu acho que os 3 filmes ali já mencionados foram um grande destaque, né? O Pedágio, Medusa, Incompatível com a Vida, entre outros. E aí a gente tem também, né, obviamente, Barbie e Entre Mulheres, acho que como os 2 grandes destaques internacionais aí, mais uma série de outros filmes. Então, como eu mencionei, vai ter mais de 50 filmes lá pra vocês consultarem. Bastante coisa pra todo mundo assistir. Bom, gente, e esse foi o nosso Troféu Alice 2023. E antes da gente encerrar esse podcast, nós temos um recado que é muito importante. A gente vai aproveitar esse momento, que também é de celebração do cinema, para celebrar os 7 anos e meio desse podcast. É muito intenso olhar em retrospectiva, né, quando começou lá em 2016, né, com tantos anos. Eu percebi que eu precisava conhecer trabalhos de diretoras, mais trabalhos de diretoras que em certas situações, trabalhando como crítica, esses filmes não iam vir até a mim, que eu tinha que buscar esses filmes, às vezes não tinha tanto espaço na cobertura, né? E muita coisa mudou, obviamente, como a gente falou aqui hoje até, inclusive, a quantidade de filmes, a distribuição melhorou muito ao longo desses 7, 8 anos, né? Mas assim, a ideia de criar o Feito por Elas foi muito nesse sentido. Bom, já que eu vou fazer esse processo, vou tentar encontrar mais filmes, vamos compartilhar, né? Pula pra 2023, Jeanne Dielman é eleito o melhor filme da história naquela votação da revista Sight and Sound, né? Então, realmente, assim, não é o Feito por Elas, é um zeitgeist, é um espírito do tempo que ao longo desses últimos anos foi mudando em relação a quando a gente pensa as questões de gênero no cinema, né? E as nossas conversas sobre gênero, sobre cinema, sobre sexualidade, sobre feminismo, sobre outros temas, sempre foram muito importantes pra mim, pro espaço de discussão que é o Feito por Elas, né? Segundo o SoundCloud, foram mais de 250 programas. Em algum momento eu perdi a conta, eu já não sei mais quantos programas foram, porque a numeração não é linear, tem programas extras, enfim. Foi um sem número de diretoras, roteiristas, atrizes, fotógrafas, enfim, outras profissionais que a gente discutiu. Teve programa histórico, teve filme lançamento, programa que a gente tentou falar da filmografia inteira. Teve programa sobre documentário, sobre romance, sobre horror. A gente tentou trazer um pouco de tudo, um trabalho que sempre foi de muito, 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 muito amor, assim. E também de muito profissionalismo, né? E não é por nada não, mas eu acho, assim, que a equipe do Feito por Elas é foda, assim. É uma equipe de mulheres experientes, mulheres inteligentes, mulheres com as suas formações, com os seus conhecimentos, e todas sempre trouxeram o melhor pra cada programa. Em toda a nossa história, né? A equipe presente e as pessoas que passaram pela equipe no passado, né? Então, assim, é muito intenso tudo isso, né? Foi muita coisa nesses anos, mas nessas de a gente tentar sempre fazer o nosso melhor, quase uma década aí, se a gente arredondar, né? Que tá indo pros 8 anos, quase uma década de trabalho. A gente também doou muitas, muitas horas de trabalho pra esse podcast. Não só pras gravações, mas também os bastidores, teve as newsletters, teve o Feito por Elas Indica, as pesquisas de pauta, os filmes que a gente precisava ver, alguns programas, às vezes a gente assistia 10, 15 filmes pra conseguir elaborar, né? Então, assim, era muita coisa. E o fato é que desde a pandemia, quando os grandes veículos começaram
começaram a entrar no podcast, né, a audiência dos podcasts independentes foi caindo, dá pra perceber isso pelas conversas com outras pessoas que produzem podcasts, inclusive pensando, assim, que quantos projetos que começaram 10 anos atrás, ou, sei lá, que existiram nesse período da última década, já não existem mais, né? Então, acho que o Feito por Elas, ele teve uma durabilidade impressionante nesse sentido. O nosso financiamento coletivo também caiu nos últimos anos, principalmente nesse último ano. E a gente nem reclama disso, né? Como a gente fala no início, né? Foi graças a ele que o podcast saiu do papel quinzena após quinzena. A gente nunca pagou para fazer o podcast. Sempre foi o apoio das pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Isso foi muito importante. Mas o fato também é que a gente nunca conseguiu se remunerar por esse trabalho, né? Eu até comentei isso, esse recadinho, uma prévia desse recadinho foi dada na última newsletter, justamente para quem apoia o nosso financiamento coletivo. No último mês, nós ganhamos R$25 cada, né? Então, assim, tem um desequilíbrio entre o trabalho que a gente tá colocando no projeto e o nosso retorno, dado que, aos poucos, a nossa audiência também vai caindo, né? Então, enfim, não tem nem o que dizer do que a gente fez, assim, com tanta dedicação por tantos anos, sem ganhar, né, por isso. A gente deu o nosso melhor, tanto como críticas, como pesquisadoras. Então, nesse fim de ano, a gente teve essa conversa, a gente sentou pra conversar virtualmente lá no nosso grupo de Telegram da equipe, pra conversar sobre isso, pra colocar em perspectiva os nossos projetos, as nossas vontades e tudo mais. E a gente decidiu pausar o podcast. É uma decisão muito difícil, nem precisa dizer que eu já chorei inúmeras vezes, assim, desde que a gente tomou essa decisão. Passa um filme na minha cabeça de todas as coisas que a gente conseguiu fazer nesses anos e eu fico muito feliz porque eu vejo que não foi pouca coisa, realmente foi muita dedicação, mas a gente leva em conta o trabalho que a gente tem pra fazer, as nossas expectativas profissionais, que todas nós temos nesse momento, e isso inclui a necessidade de a gente sentar e a gente pensar nos nossos rumos futuros, né? Então, todas as meninas da equipe estão com planos pra carreira, pro aspecto profissional agora, e eu inclusa, né? Inclusive essa necessidade de encontrar um caminho agora, depois do doutorado, que me possibilite uma carreira posterior, né? E é isso, né? A gente não conseguiu juntar todo mundo nesse episódio final, então a gente vai colocar aqui alguns áudios que as meninas gravaram como uma espécie de despedida. Então, o primeiro áudio que vocês vão ouvir é o da Estê. Pessoal, nem sei muito bem como fazer esse áudio aqui. Tecnicamente, o último podcast do Feito por Elas que eu participei acabou de ser gravado. Acabei de participar do nosso clássico aqui, tão aguardado Mulher Melancia, com a Isa, minha amiga, minha parceira aí, desde o início, que me convidou para essa empreitada feminista maravilhosa, que me abriu muitas portas na vida, na carreira acadêmica, e quase chorando aqui, meio engasgada. Meio triste, meio agridoce esse sentimento, é tipo divertidamente, assim, já dá uma nostalgia, né, uma alegria misturada com tristeza, né. Feliz de ter tido essa oportunidade de fazer parte do Feito por Elas. Com certeza me tornou uma pessoa melhor, não sei se eu sou uma pessoa ótima, mas sem o Feito por Elas eu não consigo imaginar onde que eu estaria, quem eu seria, que eu acho que eu seria uma pessoa muito terrível. Então, Isa, obrigado por tudo, meninas todas que participaram, muito obrigado por tudo. E sucesso pra gente, né? Depois disso e nos próximos projetos, né? E também muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente, que patrocinou a gente. Nossos dindins queridos, que eu fazia questão de falar o nome em cada programa. E é isso, galera. Diretoras mulheres, atrizes mulheres, é nóis. Beijo. Isso tem que dizer, né? Esse áudio maravilhoso, né? O Estê, minha parceira de trabalho, minha amiga pra vida, pra tudo, por anos aí, né? A gente se conheceu num projeto anterior, então já faz mais de década, eu acho. E quando surgiu a ideia do Feito por Elas, ela foi, obviamente, a primeira pessoa que eu convidei, assim, não poderia, inclusive, ter sido mais adequado a gente fechar o último programa sobre filme, que foi o programa passado sobre o Watermelon Woman. Nós duas gravando, né? Porque ela
também tava lá no primeiro episódio do Feito por Elas, né? Então foi toda essa trajetória, todos esses anos aí. E antes também. Assim como ela, eu acho que o Feito por Elas me mudou. Foi uma escolha profissional, foi um projeto do meu coração que eu vi crescer, que mudou várias vezes, a gente mudou várias vezes. E me trouxe experiência, me trouxe maturidade, tanto profissional quanto pessoal. Então, assim, não tem como não dizer que não impactou, né? O segundo áudio agora que vocês vão ouvir é da Camila. Gente, o que dizer, né? Despedidas são sempre difíceis. Eu lembro que eu entrei no Feito por Elas logo no início, no segundo episódio, e já se passaram 7 anos e mais de 200 episódios. E o sentimento é de, nossa, olha só o quanto a gente já fez, quantas trocas legais aconteceram nesse caminho. E é engraçado como no dia a dia a gente não consegue perceber tanto isso, porque fazer um podcast dá muito trabalho, é um esforço danado, né? Mas ao mesmo tempo é prazeroso, transformador. E eu sou muito grata. Eu quero agradecer principalmente a Isa por tudo, pela dedicação de conduzir o podcast nesses anos todos. Também a parceria com a Estê, Yasmine, Rosana, as demais mulheres que estiveram conosco ao longo desses anos. E durante esse processo todo, muitas mudanças aconteceram. Não só o Feito por Elas mudou, né? Mas a gente também mudou no meio desse processo. E as pausas, elas também são importantes, né? O fim de um ciclo, ele pode indicar também a abertura para novos caminhos, né? Para novos processos. E isso faz parte da vida. E aí eu queria terminar dizendo que valeu muito a pena, sabe? Valeu a pena demais. A gente não costuma ser muito... Assim, nós mulheres, né, nós não costumamos ser muito generosas, né, com os nossos processos, com os nossos caminhos, e aí olhando esses 7 anos, nossa, que incrível, né, que incrível, e valeu muito a pena. Eu queria também mandar um abraço grande e carinhoso para todos os nossos ouvintes. Vocês também foram muito importantes nesse processo. Quem sabe, né, a gente volta um dia, né? Então, eu não queria pensar que essa despedida seja um encerramento definitivo, né? Mas pode ser que a gente volte algum dia, né? Pode ser que os nossos caminhos se reencontrem. E aí o Feito por Elas volte, né? Mas, por hora, eu queria só agradecer mesmo e dizer que foi muito bonito esse caminho. E a Camila, né, que também tava lá desde o começo, eu acho que ela entrou no segundo episódio já do Feito por Elas, e realmente, né, quantas trocas que a gente fez, né, esse processo colaborativo, né, eu acho que foi tudo tão bonito, assim, a gente mudou muito, a gente cresceu, né, eu acho engraçado pensar que quando o projeto começou nós éramos 30 a mais, né, e agora tá todo mundo perto dos 40. Então as coisas mudam, né? As perspectivas mudam também. Olha, eu chorei com esse áudio. Foi lindo. Obrigada, Camila. E o terceiro áudio da Rosana, né? Oi, gente. Aqui é a Rosana Iris. E por uma incompatibilidade de agendas, no caso, porque neste momento que a Isa e a Asa estão gravando o Troféu Alice, eu tô sem acesso à internet, né, em Ilhabela e com sorte sem fazer nada, olhando pro sol. Mas claro que a gente deu um jeito de eu participar também aqui desse episódio tão especial, né, de despedida. Fazem 2 anos e meio que eu tô aqui na equipe oficial do Feito por Elas, né. Inclusive eu fui pedida em namoro no dia que eu mudei aqui pro apartamento que eu ainda moro, então foram muitas mudanças que aconteceram naquele meio de 2021. Apesar que antes eu tinha participado, né, de alguns episódios. Inclusive a primeira vez que eu participei foi pra falar da Sofia Coppola, que é a minha diretora do coração, né, na época do lançamento do Strange que nós amamos. E eu também, né, fazia o Fleabag por Elas com a Estê, que é meu xodózinho, antes de entrar pra equipe oficialmente, né. E eu já era muito fã do programa quando eu comecei a fazer, e foi muito especial ajudar a construir tudo por dentro, né, pelos bastidores. Eu aprendi demais fazendo podcast, assim, eu aprendi a falar de filmes que eu não sabia necessariamente o que ia falar, aprendi a defender meu ponto de vista, a discutir temas.
e mudar de ideia durante o podcast, das minhas opiniões. Particularmente são todas muito inteligentes nessa equipe, né, gente? Não é por nada não. E eu aprendo muito com cada uma delas e, enfim, nesse tempo que eu tô no podcast a gente passou por várias fases, né, de gravar sem a Isa, que é uma coisa que não tinha acontecido antes, da entrada da Yas também, e foram muitas mudanças, né, nesse mais ou menos 3 anos que eu participo, mas sempre foi muito tranquilo também, tipo, nunca teve nenhuma briga de bastidores. Eu queria destacar alguns momentos que eu gostei muito de fazer parte, né, nesse encerramento aqui. O primeiro, claro, é o Fleabag por Elas com a Estê. Eu aprendi a ser podcaster com o Fleabag, né, tipo, gravando esses 12 episódios. Inclusive eu ouvi de novo o primeiro e, gente, eu era travada, socorro. Mas foi ótimo começar essa vida do lado da Estê, que faz tudo parecer tão simples, mesmo quando a gente tem 50 minutos pra falar de uma série que tem 20 minutos. E ela segue sendo minha co-host oficial. Teve o episódio do último Matrix também, que eu gostei demais de fazer. Eu sempre defendi que esse filme é uma história de amor e eu, inclusive, acho que a Lana concorda comigo, dado o último filme, né? E foi muito legal poder debater isso com a Isa e com a Ká. Foi muito bom esse episódio, eu gostei demais de fazer. Também teve o episódio de Pleasures, que é a primeira vez que eu gravei sem mãe. Que eu não tinha nem a Isa nem a Camila comigo. Foi só eu e a convidada maravilhosa, Beatriz Saldanha. Inclusive, beijo, Bia. E foi muito gostoso pra eu ver que eu consegui apresentar o programa, né? Que ficou legal, as pessoas curtiram, vieram falar comigo. Então foi outro episódio que eu gostei muito de fazer. E por último, esse ano rolaram 2 programas que eu queria muito fazer desde que eu entrei na equipe, que é o Succession e o da Miranda July. A minha série do coração terminou maravilhosamente bem. Daí esse ano a gente falou da série como um todo, e foi uma delícia falar dela, com a Camila e com a Yas. E apesar que é muito difícil falar de 4 temporadas em um programa só, gente. Eu fiquei mal acostumada com o Fleabag, porque não dá, é muita coisa pra falar. Mas foi muito divertido fazer esse programa. E outra coisa que, meio sem querer, acabou encerrando a minha participação no Feito por Elas, com a Estê mesmo, foi o da Miranda July, né, que a gente falou do futuro, que é um filme que eu gosto muito, então foi um ciclo bem gostoso, né, começar e terminar com a Estê, assim, na gravação. E bem, eu só tenho a agradecer a todo mundo da equipe, a Isa, a Kai, a Estê. Obrigada, gente, por tudo, por me deixarem mais inteligente cada dia, pelas 1000 risadas, porque trabalhar com vocês era, acima de tudo, muito divertido. E obrigada a todo mundo que já mandou mensagem falando que gostou de algo que eu falei no programa. Foi muito legal ver que as minhas opiniões ressoavam com vocês. A galera que zoa a minha risada ou acha que a minha risada é legal. Muito obrigada, foi muito legal ver essa troca com o pessoal que acompanha. E principalmente ao grupo do Feito por Elas no Telegram, o grupão, o grupo dos livros, o grupo de seriados, enfim, todos os grupos derivados aí do Feito por Elas, que me trouxe muitas pessoas queridas, inclusive meu namorado. E, enfim, eu gosto muito de conversar com todo mundo por lá, principalmente em dia de premiação, que é muito divertido e muito frenético, né? Mas é isso, gente. Dá uma tristezinha assim no coração, mas sei que a gente vai continuar fazendo outras coisas interessantes por aí. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Beijo e a gente se vê por aí na internet. Ai, gente. Tá difícil não chorar. Eu sou fã do Fleabag por Elas. Rosana e Stefania fizeram um trabalho incrível, vocês são incríveis. Foi um projeto lindo de produzir, assim, de acompanhar vocês de bastidores. E a Rosana falou dessa coisa de não ter briga de bastidores, né? Eu achei incrível como essa equipe que nós temos, assim, é uma sinergia. Pra mim foi uma honra trabalhar com vocês, aprender com vocês, compartilhar a construção desse projeto com vocês. E como a Camila disse, o que a gente fez foi incrível, olhando em retrospecto, né? Eu acho que essa uma das melhores coisas, realmente, uma coisa que trouxe uma serenidade pra gente conseguir fazer tudo que a gente fez, que não são só números, é justamente nessa tranquilidade de dividir com essas pessoas, que é poder fazer esse trabalho com essas pessoas, porque se fosse uma equipe que não batesse o santo, digamos assim, uma equipe que não fosse boa de trabalhar como foi, não tinha sido 7 anos e meio, né? Então, poder dividir isso tudo com vocês é que também fez esse trajeto todo tão especial. E Yasmine, tu não mandou um áudio, obviamente, porque tu tá aqui, né?
Então, tu queres também fazer a tua despedida? Então, quero sim. Assim, eu tenho que agradecer muito pela existência do Feito por Elas, porque foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, assim, e... Ai, gente, já tô chorando, olha só. Quem me conhece sabe que eu sou péssima pra dar continuidade em audição de podcast, que eu me distraio muito fácil. E assim, vocês surgiram na minha vida também no momento que eu tava bem de bad, eu queria largar essa coisa de crítica, eu tava começando a pesquisa mais formal, assim, e eu vivi vários momentos de ter sido hostilizado de várias formas, principalmente de maneira bem velada, bem sutil, por outros colegas de profissão. E nesse momento, assim, conhecer o Coletivo Elvidas e o Feito por Elas, e encontrar mulheres que estavam fazendo críticas em vários formatos e com pesquisas super diversas, foi, assim, essencial pra eu estar aqui hoje, sabe? Então eu agradeço por todos esses momentos que a gente passou juntas aqui no espaço de áudio. A gente vai continuar produzindo, escrita, enfim, outras coisas, mas eu quero agradecer especificamente por esse espaço que a gente dividiu aqui, desde o primeiro convite, que foi lá em 2018, que foi, 2019, que foi um ano tão complicado pra minha vida pessoal, sabe? E que eu fui gravar com você sobre a Haifa Al-Mansur, no Feito por Elas, número 79. Nossa, e só eu sei o tanto que eu tava de bad no dia que eu gravei aquele episódio, assim, eu tava morando longe da minha mãe, lidando com questões familiares que não eram minhas, mas que eu precisava de, sabe, apartar várias situações, vivendo conflitos com outros colegas de trabalho, e assim, foi um respiro participar daquele episódio, que foi o primeiro episódio que eu participei. E assim, eu nem vou falar mais nada não, porque eu já tô chorando. E eu tô no meio de uma crise alérgica e isso vai virar daqui a pouco um monte de tosse, vai ser péssimo. Ai, guria, É isso. E tu sabes que o convite pra tu entrar oficialmente na equipe só não veio antes porque tu tá sempre em 300 projetos e a gente, na verdade, não queria te atribular, né? Mas aí eu sempre ficava falando lá no grupo da equipe, a gente tem que dar um jeito de chamar a Yasmine pra vir pra equipe. A gente demorou ainda mais do que a gente gostaria, mas foi muito bom, muito importante que tu tenhas entrado na equipe, mesmo que tenha sido nessa finaleira, né? Acho que fechar o último programa com a Estê foi simbólico, assim, foi significativo, né? Porque ela tava no primeiro programa. E também fechar esse troféu Alice contigo também é simbólico, né? Porque tu também foi a pessoa mais recente a entrar na equipe, a última, né? A entrar na equipe. E mesmo assim, tu já tava lá há tempo, né? Participando das gravações como convidada. E a gente grava juntos programas de Oscar, o troféu Alice, a gente votou no Globo de Ouro juntas, então a gente tem conversa séria, mas a gente também tá sempre junta nas farofas. Tem um monte de coisa rolando sempre, assim. E eu lembro exatamente do dia que você mandou a mensagem me convidando, e assim, eu lembro que você coloca assim, você quer fazer parte da equipe Feito por Elas, a gente ficaria muito feliz. Eu lembro que você fala isso comigo. Tem quase um ano que a gente tá querendo te chamar, mas você tá sempre atolado de um monte de coisa. E aí foi tipo, vambora, mais uma coisa legal pra eu fazer. É bem isso mesmo. Obrigada demais, gente. Foi totalmente isso. E ainda eu lembro que durante esse ano a gente ainda te chamou para episódio de Dia das Bruxas, né? Uhum. Mas ainda não oficializando porque tu tava com outro projeto de podcast. Isso. Enfim. Aí eu não queria atrapalhar. Mas foi maravilhoso. Mas é isso, eu acho que isso também é um pouco do resumo do que a gente viveu nesse projeto, que é, assim, uma mistura de, como eu falei, assim, um trabalho sério, levamos muito no profissionalismo, mas também a gente tem as nossas farofas e a gente se diverte, e foi muito bonito construir isso, assim, é uma equipe que eu amo, sinceramente, assim, é muito bonito trabalhar juntas. Como a Rô falou, que bom que a gente conseguiu gravar alguns dos programas que a gente mais queria nessa finaleira, alguns que a gente não tinha conseguido emplacar ainda, né? Então ela queria muito fazer a Miranda Julie, ainda coube, né? No meu caso, eu queria muito Born in Flames e Watermelon Woman, que foram 2 programas que também deu pra fazer nessa reta final. É claro que ficaram vários outros programas que não foram realizados ao longo desses anos, então alguns ficaram pra trás, vamos ver aí, né? Eu adoro que os nossos grupos geraram tantas conexões, incluindo os namoros, né? A Rosana menciona isso no áudio dela. Pois é, maravilhoso isso. Super casal do coraçãozão. Só não vou falar da Estê e do Pedro, porque eu ainda não conheci o Pedro. Mas é porque eu já conheci Rosana junto de Charlie, então vou manifestar. Pedro ainda precisa de vir conversar comigo pra eu saber quais são as reais intenções dele com a minha amiga. Tem que pedir em namoro, tem que pedir a mão pra gente. Como eu disse na nossa live de aniversário, 40% da nossa equipe está namorando graças à nossa comunidade, né? Então,
A Camila disse que a gente espera, né, que os nossos caminhos se cruzem de novo e nada impede que a gente faça um ou outro podcast de vez em quando. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente não tá encerrando necessariamente. Por isso que eu falei que tá entrando em pausa, assim, né? Porque é por tempo indeterminado, mas não quer dizer que acabou. Vai acabar a periodicidade. Então, quando a gente quiser fazer um programa, uma entrevista, um comentário, pode ser que ainda saia alguma coisa, mas sem ter aquela obrigação de toda quinzena tá pingando no feed, né? Mas o Feito por Elas em si, como um projeto, ele vai continuar, né? Então, a gente ainda vai ter o grupão no Telegram, ainda vai ter o grupo de seriado, grupo de leitura, incluindo, a gente tá começando, né, o spin-off da Agatha Christie novo, tudo isso vai continuar, né? O arquivo de podcasts vai continuar no ar, o site ainda vai estar no ar, então a gente ainda vai ter que manter feeds, site, servidor, todas essas coisas. Eu ainda pretendo escrever lá, porque eu também preciso ter um veículo pra conseguir me credenciar pras coisas e tal. E eu também deixo, claro, obviamente, a porta aberta para as gurias que quiserem escrever pro Feito por Elas. Ainda vai estar lá o espaço todo, né? O projeto continua. Eu estarei lá escrevendo. Pode ter certeza. Só que é esse momento realmente da gente repensar, né? Assim, como que a gente vai fazer pra também ser algo financeiramente viável, mas também algo que não atrapalhe aquilo que sejam os nossos planos principais, digamos assim, em termos profissionais, né? Então tudo segue nesse momento, menos o podcast. Então é o momento de reestruturar, no final das contas, né? Ai, gente. É isso. Como a Rô falou, a gente agradece muito todo o apoio, todo o carinho, todas as trocas, todos os comentários, tudo que vocês que ouvem a gente enviaram ao longo desses anos. Eu só queria agradecer a todas as mulheres da crítica que participaram como convidadas nos nossos programas, porque cada uma delas enriqueceu eles com as suas experiências, seu conhecimento, enfim, eu acho que também nem sempre a gente conseguia trazer convidadas, porque a coisa de organizar a agenda às vezes é complicado, gravação, enfim, mas também foi muito legal poder ter essa circulação de outras críticas e agradecer a vocês, Yas, Rô, Camila, Estê. Vocês dividiram conversas, risadas, aprendizados, momentos importantes nesses anos. E eu espero que cada uma tenha uma estrada aberta de possibilidades pela frente. E a gente se cruza, né? Eu acho que eu não tenho como dizer, assim, o quanto que eu admiro, o quanto que eu amo cada uma de vocês, assim, acho que tudo isso é triste, mas é muito bonito, sabe? E pra todo mundo que tá nos ouvindo, nosso muito, muito, muito obrigada, e a gente se vê por aí. É isso, obrigada, gente. Essa foi a nossa 7ª edição do Troféu Alice. Muito obrigada a todas as pessoas que votaram. Especialmente por isso, nós queríamos agradecer vocês que acompanham o nosso trabalho no Feito por Elas, porque vocês tornaram esse ano melhor. Como eu falei antes, não tem como ter um podcast sem ter essa comunidade. No caso, a comunidade continua mesmo sem o podcast, eu espero. Como eu mencionei antes, a lista dos filmes mencionados no Troféu Alice vão estar todos lá linkados no post. E além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. E a gente também tá no YouTube. Então você pode entrar no nosso grupo do Telegram também, que é conhecido como o melhor lugar da internet. E então entrem no grupo, venham fazer parte do grupo de leitura, venham fazer parte do grupo de séries, venham compartilhar desses espaços super gostosos que discutem não apenas o cinema. E mandem comentários pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Boas festas, que venha um 2024 muito bom, com filmes incríveis pra todo mundo, com mudança pra gente. E a gente se vê por aí. Até, gente. Beijos. Produção do programa e arte da capa, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia. Elga Dornelas e aos nossos dindinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. Ai, meu alarme tocando que era pra se eu não tivesse acordado ainda. Produção do programa e arte da capa, Isabel... Não sei nem meu nome, mas...